Vamos pedir que a graça, a luz, a força viva do Santo Espírito de Deus possa agir agora em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, e assim possamos compreender esta palavra, entender o que Deus está querendo pedir hoje para cada um de nós. E uma vez compreendida, assimilada no coração, o nosso compromisso é de fazer todo o esforço de no dia de hoje colocá-la em prática. Amém? Nós poderíamos dar um título só na liturgia de hoje, né? A eficácia da palavra e a força da oração. As duas leituras, Isaías e o Evangelho. A eficácia da palavra e a força da oração. Os dois, esse título que resume o que a igreja hoje nos propõe. A primeira leitura justamente fala de um texto de Isaías e cita, e não é difícil a gente entender, nós aqui da região de São Paulo, enfim, Valinhos, ontem, esses dias, assim, você está acompanhando pelo meio de comunicação, tanta chuva que está caindo, tanta chuva, é a época das grandes enxurradas. Então, a palavra vem para nós talvez uma compreensão melhor, né? Assim como a chuva cai na terra, e ela não volta antes de produzir o efeito que ela se propôs, assim é a palavra de Deus, que foi colocada em nossas vidas, foi colocada em nossa história, foi colocada em nossas mãos, e ela não volta para Deus sem antes cumprir tudo aquilo que ela se propôs. Então, a força e eficácia da palavra de Deus em nossas vidas. Olha que interessante, domingo passado, foi o primeiro domingo da quaresma, e o evangelho foi das tentações de Jesus. E olha que interessante, quando Jesus, depois de 40 dias, recordando os 40 anos do povo no deserto, o povo pecou e Jesus aguentou firme na oração. Depois de 40 dias ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, ficou fraco. E quando ele ficou fraco, começou a ficar fraco, o inimigo aparece. É nessa hora que ele aparece. Enquanto Jesus estava na unção, na oração, nessa força da palavra, vivendo esse momento, o diabo não chega perto. Quando Jesus sentiu fome, aí ele chega perto. Ou seja, uma dica para cada um de nós, ou seja, quando estamos na oração, na unção, fortalecidos na fé, na oração, joelho dobrado em comunhão com Deus, são as armas que a gente tem para vencer o inimigo. E olha que interessante, por que eu digo isso? Porque quando o inimigo aparece para Jesus, olha que interessante, quando ele vem tentar Jesus, o que ele faz? Ele usa a palavra. Ele usa a força da palavra, assim como está escrito nas escrituras, se te lançares daqui, enfim, o inimigo usa, ele conhece a palavra, e Jesus combate também pela força da palavra. A força da palavra é que vai nos garantir, junto com a oração, a eficácia da palavra e a leitura de hoje, que são as ferramentas necessárias para a gente vencer as ciladas, armadilhas que o inimigo coloca em nossas vidas. Eu quero perguntar para você que está em casa, para você que está aqui, você vai responder levantando a mão. Quem é que tem Bíblia em casa aqui? Levante a mão. Quem é que tem Bíblia? Câmeras, pode filmar aí esse povo aí. Quem tem Bíblia em casa, levante a mão, isso, né? Baixa a mão. É fácil dizer que a gente tem Bíblia em casa, é fácil dizer. De repente está em casa, está naquela estante, enfim. Agora eu vou pedir para levantar, câmera, dá uma geral aqui, porque agora eu vou pedir de novo, hein? Quem é que tem uma Bíblia pessoal? Pessoal, né? Quando eu falo Bíblia pessoal, é aquela que eu uso todo dia, que eu leio, que eu risco embaixo, em que eu anoto, e que eu digo uma palavrinha, enfim. Essa é a nossa Bíblia, porque é fácil ter uma em casa. Católico, de repente, tem uma Bíblia em casa, mas aquela Bíblia que eu leio todo dia, a liturgia diária, que eu vou lá rabiscar, que eu vou lá anotar, que eu vou aprender, que eu vou crescer, que eu vou aprofundar, essa que a gente tem que ter, essa que a gente tem que ter no carro, a gente tem que ter na bolsa uma pequenininha, a gente tem que, essa que é a força da palavra, a eficácia da palavra. Olha a primeira leitura de hoje, a eficácia da palavra de Deus. É assim que a gente derrota as forças do mal, gente, em comunhão com Deus, a gente precisa. E aí entra a segunda leitura, que é o Evangelho. Olha que interessante, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, a eficácia da oração. Ele ensina os discípulos, não precisa multiplicar palavras, não precisa fazer como os fariseus fazem, os pagãos fazem, ou seja, gritam muito, falam alto, acham que serão ouvidos pela quantidade dessas palavras. Jesus não fala isso, não precisa isso. É a comunhão, é a simplicidade, é a entrega
essa intimidade com a força de Deus, esse diálogo bonito. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, não basta só assistir televisão, enfim, olha, eu assisto aquela pessoa e eu fico admirado por ela. Aí eu assisto, eu acompanho, eu estou admirado, eu gosto daquela pessoa, né? Mas assim, enquanto a gente não está junto, conversando, dialogando, aí a gente conhece. Então é nesse diálogo amoroso, afetivo, que Jesus nos convida, nesse tempo de quaresma, intensificar a nossa comunhão com Deus, na oração. A gente percebe quem reza, a gente percebe quem está em comunhão com Deus, porque a pessoa que reza é uma pessoa mais amorosa. Não significa que não vai ter dificuldade, espinhos, cruzes, pedras que enfrentar, vai ter, e muitas, porque o inimigo vai tentar mais, para ver se a pessoa realmente é firme na fé. Mas a pessoa que reza, ela tem um rosto diferente, é mais serena, é uma pessoa que não entra em qualquer cilada, os comentários são edificantes. A pessoa que não reza é a pessoa que fala mal do outro, que intriga, que faz fofoca, ou seja, está faltando alguma coisa. Por isso que nesse tempo de quaresma é um tempo de crescimento pessoal, é um tempo de crescimento, de amadurecimento na fé. Não é só repetir coisas, é um amadurecimento na fé. Por isso que aí o tripé dessa quaresma, a oração, a prática da caridade e o jejum que Jesus nos propõe, que a igreja nos propõe, para a gente começar a crescer. Vamos colocar a mãozinha no coração, feche os seus olhos, vamos fazer desse momento um momento também de oração, de compromisso com essa palavra. Já entendemos o que Deus está nos pedindo hoje. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos a tua palavra. Entendemos, Senhor, que na primeira leitura o Senhor disse assim: como a chuva cai na terra e produz frutos, ela mexe na terra, ela penetra na terra, ela tira da terra o que a terra tem de melhor, e nasce os frutos, nasce a planta e cresce, porque a terra recebeu, ela foi regada. Assim é a tua palavra em nosso coração e nossas vidas. Dê-nos a graça, Senhor, dessa mesma eficácia da chuva, de fazer com que essa tua palavra ela entre no coração, mas ela não fique só na beirada do coração, mas ela entre, ela possa surtir o efeito e produzir em nossas vidas frutos, frutos que se revelam nas nossas atitudes, nas nossas posturas, que sejamos melhores a cada dia vamos crescendo na fé, no amor, na caridade, na misericórdia. Significa que a palavra de Deus está tendo efeito em nossas vidas, está sendo acolhida em nosso coração, porque senão seria mais uma palavra externa que não entra, que não chega. E Jesus recorda: eis que estou à porta e bato, se alguém abre eu entro. E é esta palavra hoje que está pedindo licença para entrar na minha vida, na sua vida, para curar o coração, as chagas, as feridas, para transformar a vida. Mas eu tenho que me comprometer com ela, Senhor. Eu tenho que amolecer o coração e deixar com que essa palavra, ela entre. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não me interesso por ela, pela palavra, que eu não leio, que eu não aprofundo, que eu como cristão, né, eu me contento com tão pouco. Eu não me comprometo com essa palavra, que está aí ao meu alcance, escrita no meu idioma, tão próximo, mas eu ainda, pela preguiça espiritual, pela falta desse hábito, eu ainda não me comprometo com ela. Entendemos hoje, Senhor, no Evangelho o Senhor nos ensina a rezar o Pai Nosso, a reconhecer a Deus que é nosso Pai, a nos abandonarmos à sua graça, na sua ternura e misericórdia. O Senhor também nos ensina a lutarmos pelo pão de cada dia, e principalmente o Senhor nos pede algo que para nós é muito difícil, mas é condição daquele coração que se diz convertido: perdoar. Que possamos esse tempo de quaresma, no dia de hoje, Senhor, dar o perdão, exercitar o perdão e entender, assim como nós queremos ser perdoados, que se nós não darmos o perdão, se nós não praticarmos esta força do Evangelho, que Jesus coloca no Pai Nosso, nós estamos comprometendo a nossa própria salvação. Dá-nos a graça, Senhor, no dia de hoje, de sermos melhores do que ontem, de fazermos o bem, de em lugar de falar mal, rezar, em lugar de querer fazer intriga, rezar, e acima de tudo, perdoar. Dê-nos essa força, para dizer que sim,
nós não somos como os fariseus, não somos como os pagãos, mas somos cristãos do jeito de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.